Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, que o Senhor abençoe, acalme, tranquilize e derrame das suas infinitas alegrias sobre o teu coração. Gostaria de hoje compartilhar um texto muito conhecido que está no livro de Ruth. Ruth é um livro bem interessante, o primeiro capítulo, existe uma declaração lindíssima, muito usada em casamentos, e aí você já faz ideia do que eu estou falando. Primeiro capítulo do livro de Ruth, versículo 16 até o 20, diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Você está imunizado? Você está vacinado? E aí você me daria a seguinte resposta: depende. De quê? Para esse vírus terrível que ronda todo mundo, que está em praticamente todos os lugares do globo terrestre, ainda não existe uma vacina. Mas muitíssimas pessoas têm sido curadas disso. Estão sendo expostas e estão curadas. Existe um número enorme e isso traz para nós uma grande esperança. Mas você está imunizado? É a pergunta que eu faço hoje. Mas não contra esse vírus, que eu sei que contra esse vírus ainda não tem vacina. Eu quero falar hoje sobre uma história muito bonita, pelo menos um pedaço desta história, que é essa história que eu acabei de ler para vocês. É uma belíssima declaração feita por Ruth, a sua sogra Noemi. Essa declaração belíssima que ela faz, muito usada em diversos casamentos, de maneira apropriada, é uma declaração de uma jovem viúva a uma outra viúva. É a declaração de uma mulher que tinha perdido o seu marido e também o seu sogro, para uma outra mulher que tinha perdido o seu marido e o seu filho amado. Aliás, ela tinha perdido 2 filhos. Noemi recebe uma declaração dessa, que era um consolo vindo de Deus para reanimá-la. Ela também já tinha escutado algum tipo de boa notícia lá na terra de Moabe. Ela já tinha escutado que em Belém havia pão, que em Israel, aquele período difícil que levou ela à terra de Moabe, já tinha acabado e que o Senhor já tinha abençoado a sua terra. Nós temos passado por momentos difíceis como humanidade, mas a mão do Senhor já está operando a favor deste mundo novamente. Alguns lugares, inclusive a origem desta doença, a cidade de Wuhan, na China, ela já começa a ser liberada
da quarentena severa, do fechamento total. Mas a história que eu conto aqui, essa história sobre essa família, a família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, eles vieram de Belém e foram para Moabe. E depois de 10 anos o resultado é este. Elimeleque morre, Malom e Quilion também, e deixam 3 viúvas. Essa viúva mais velha, chamada Noemi, ela quer voltar para sua terra. Mas qual é o estado do coração dela? Será que ela entendeu o que Deus fez durante esse período? É um quadro de amargura, é um quadro de doença. Ela, apesar desta bela declaração, quando ela chega em sua cidade natal, em Belém, ela pede para não ser chamada mais de Noemi, ou seja, graciosa, agradável. E ela pede para ser chamada de Mara, literalmente amarga, amargura. Olha a mudança que existiu no coração dessa mulher, que talvez ao sair de Belém tinha esperanças de ter uma vida melhor. Eles estavam fugindo de uma crise. Não fuja da crise, lute contra ela. Hoje nós temos que lutar ficando em casa, se reinventando, economizando, aprendendo a administrar melhor os recursos que temos, buscando mais ao Senhor, melhorando o ambiente da família. As lutas para aquela mulher foram imensas e ela tinha uma visão muito amargurada de tudo que ela tinha passado. O quadro era um quadro de doença. A partir do versículo 21, ela diz o seguinte: cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarias Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. É um quadro triste, de grandes lamentações, assim como algumas pessoas hoje fazem. Alguns hoje pensam desta forma. Parece que Deus é contra elas. Parece que o Senhor está condenando todas as pessoas. Parece que a mão de Deus se levantou contra o seu povo. Noemi tinha uma impressão errada dos acontecimentos que eram reais na sua vida. Noemi passou por um momento de profunda depressão, um afundamento, um desânimo. Mas Deus estava trabalhando a favor de Noemi. A notícia chegou até ela de que Belém, ou seja, a casa de pão, novamente tinha pão. As boas notícias chegaram até ela, ela não estava sozinha. Ruth, com todo empenho de uma pessoa que realmente foi mudada pelo Deus de Israel, ela deixou os seus deuses de lado e agora declara: o seu Deus, ou seja, o Deus de Israel é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Essa estrangeira, ela se achega ao povo de Israel através do conhecimento que ela adquire do Deus de Israel. Ela se apega à sua sogra a ponto de dizer: olha, aonde você morreu, morrerei. Ou seja, para onde você está indo, se você morrer lá, eu vou morrer também lá. Ou seja, eu não voltarei mais para minha terra. Era algo definitivo na vida de Ruth. Não era alguma coisa que ela estava indo simplesmente para passar ali alguns momentos até que a sua sogra morresse, depois ela voltaria para Moabe. De maneira nenhuma. Aonde você morrer, morrerei eu. Ali eu serei sepultada. Mas os olhos de Noemi não estavam voltados para essas bênçãos e nem para o braço do Senhor trabalhando ao seu favor.
Hoje em dia, talvez alguns estejam vendo todas as dificuldades que são reais, que nós estamos passando, as aflições. A visão desta mulher era a seguinte: fui cheia e voltei vazia. Fui doce, graciosa como Noemi, volto como Mara, amarga. Alguns talvez estavam empreendendo novos projetos antes dessa paralisia. Talvez alguém tenha iniciado há pouco tempo em um trabalho novo e agora está, talvez, com uma carta de demissão nas mãos. Talvez alguém entrou nisso saudável e agora está doente. E agora, quando a gente dá um espirro, quando a gente sentir um pouco de febre ou alguma coisa, será algo desesperador, calma. Acalma o teu coração. Confia no Senhor, veja o que Deus está fazendo. Dinheiro você vai recuperar. Emprego, as portas se abrirão para você. Se você se cuidar bem, a sua saúde você vai recuperar. Deus é contigo. Acalme o seu coração. Não reclame. Deus tem um plano, Deus trabalha a favor do seu povo. Existe uma configuração, existe um resultado final que nós não sabemos qual é. Como também, nessa época, Noemi não sabia o que ia acontecer no futuro. Mas Ruth está do seu lado. Você tem pessoas do seu lado. Nós fazemos parte da igreja, nós caminhamos juntos, um ao lado do outro. Essa aflição, ela vai passar. Essa aflição terá fim. Alguns hoje estão culpando Deus. E Deus não é culpado. Deus está no lugar que sempre esteve. Deus está no controle de tudo. E Ele guarda o seu povo. Deus trabalha para nós. Deus está trabalhando ao nosso favor. As boas notícias já começam a chegar. As boas notícias chegaram lá em Moabe. Tem pão em Belém. Novamente, Deus está alimentando o seu povo. Eu quero declarar, em nome de Jesus, o Senhor nunca deixou de alimentar o seu povo. A provisão de Deus é farta e abundante. E Ele tem dado ao seu povo o alimento verdadeiro, o pão verdadeiro. Noemi entende que novamente em Belém tem pão. Belém é uma figura da igreja, nesse sentido. Tem pão na igreja ainda. A despensa não está vazia. Tem pão na igreja. João capítulo 6, versículo 48. Versículo 48 diz assim, Jesus falando, ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele deu a sua carne, ele deu o seu corpo, ele se entregou a favor do seu povo. Tem pão na igreja, porque Jesus é o pão da vida. Ele é aquele que sacia as nossas deficiências. Ele é aquele que mata a nossa sede, que sacia a nossa fome. Ele é aquele que nos ajuda a continuar de pé. Esteja vacinado do mau humor. Esteja vacinado do pessimismo cego. Creia,
Jesus é o pão da vida. Em João 6, quando ele diz isso para diversos discípulos que estavam atrás dele, simplesmente por causa do pão material físico, por causa do pão feito de trigo, fermento e água. Eles estavam atrás de Jesus por causa do pão material. Quantos nesses momentos agora estão desesperados, porque percebem que, na verdade, não é tão importante assim, as coisas materiais, mas sim aquilo que é espiritual. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Louve a Deus. Louve ao Senhor. Ele tem cuidado de você. Noemi, ela louva a Deus. Aqui mesmo, no livro de Ruth, no capítulo 2, você vai ver algo maravilhoso. No livro de Ruth, aqui no capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: isso é logo depois que ela chega em Belém, e a corajosa Ruth vai ao campo para respigar, ou seja, para pegar restos de colheita, para poder alimentar a sua sogra. Ela vai ao campo de um homem chamado Boaz. Boaz beneficia essa jovem mulher viúva, porque conhecia a sua história. E a mão do Senhor continua a se mover a favor de Noemi e da sua casa. Coisa linda acontece aqui quando ela volta para casa e declara: então disse-lhe a sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Esse homem poderia mudar completamente o quadro da vida de Noemi e também da sua família. O nome da sua família não seria apagado de Israel. Noemi tinha esta visão, ela sabia. Mas o Senhor preparava para Noemi algo muito maior. Ruth, uma moabita, viúva, pobre, que estava pegando restos de colheita. Foi reservado a ela uma honra enorme de ser colocada na linhagem do Messias. Isso está registrado nos evangelhos. É linda essa história, a honra que é dada a essa família, da linhagem de Davi. É lindíssimo esse quadro que se apresenta diante de nós. E eu pergunto, você está entendendo que a amargura não vai levar você a lugar nenhum? Você está entendendo que esse quadro de isolamento interno, eu não estou falando de isolamento social, é o isolamento interno. Isso pode matar você. Se você tem esses sintomas, e só se tiver, se não tiver, não faça isso. Mas se você tem esses sintomas, clame ao Senhor. Que sintomas? A amargura, culpando a Deus pelo que está acontecendo contigo. Entenda, aproveite esse momento para refletir com o Senhor. Fique quieto um pouco, sem reclamar, e olhe ao seu lado. Deus tem colocado Rutes para consolar você, para ajudar.
Quem é a Ruth na sua vida? Quem é que está saindo para buscar o pão para você? Assim como Ruth foi buscar o pão para Noemi. Quem é a pessoa que continua do teu lado te animando, te levantando, às vezes com uma brincadeira, com um sorriso apesar do cansaço? Quem tem levantado você? Valorize a Ruth que está do seu lado. Essa Ruth pode ser um filho, um marido, a mulher, um tio, um avô. Quem é a sua Ruth? Acredite, ela foi enviada por Deus para a sua vida. Você está entendendo o que está acontecendo? O texto do capítulo 6 de João, ele é lindíssimo. E lá no versículos 68 e 69 existe uma declaração de Pedro maravilhosa. Quando é perguntado se eles também, os discípulos, os apóstolos, não queriam ir junto com a multidão que saía em número bem alto. Saía da onde? Saía da presença de Deus, não queriam mais andar com Jesus. O discurso era duro. E quando é perguntado se eles também queriam ir, Pedro diz, no versículo 68 e 69, está lá, eu não vou ler, mas vou citar. Ele diz: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se alimente deste pão e esteja vacinado de todo o tipo de pessimismo. Povo de Deus, louve ao Senhor pelo que você tem. Não fique chorando pelo que você está perdendo. Louve a Deus pelo que você é e ore ao Senhor para que Ele melhore o teu coração. A vacina para o pessimismo é estar em comunhão com Cristo. Eu quero orar e fazer um agradecimento a Deus pela sua vida. Deus santo e querido, diante dos teus olhos e da tua mão eu entrego todos que estão assistindo, Pai querido, esta pregação. Que a alegria, a graça do Senhor esteja sobre cada família. Meu Senhor, ajuda-nos a abrir os nossos olhos e a agradecer-te, Pai, por todas as pessoas que têm nos ajudado nesse período. Ajuda-nos a ser mais gratos, Pai. Tu és um Deus de paciência e eu te peço que o Senhor tenha paciência com a nossa ignorância. Abençoa o teu povo. Abençoa aqueles, Senhor, que estão fora da comunhão da igreja. Te peço que o Senhor os traga novamente, Pai, para dentro do teu aprisco. Acalma esses corações. Eu creio que muitos já estão de volta ao teu aprisco, Pai querido, e vão se reconciliar com a igreja assim que tiverem uma oportunidade. Meu Pai querido, ajuda-nos de verdade a valorizar o Senhor. Nos vacine, Pai querido, de todo o pessimismo. Nos vacine, Senhor, de todas as amarguras do nosso coração. Ajuda-nos a viver de maneira alegre diante da tua face. Eu oro te entregando cada pessoa, cada família aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Finalizo assim e acredito e oro para que esta palavra fale profundamente ao seu coração. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.